gente tem que começar a segunda-feira assim, ó, em alto astral. Apesar de a gente ter trabalhado ontem, mas estamos felizes, ninguém tá reclamando. Mas pra dar aquela animada! Uhul! Bora colocar a nave pra decolar. Como é que é, Zé? Vem com a gente! Programa preparado no Capricho pra você com essa dupla mais do que entrosada, que tá aqui comigo. O homem, o mito, a lenda, Osmar Garrafa, nosso Tãozinho. E José Paizinho, repórter que fez 33 anos no sábado. Verdade. Aliás, quero aproveitar para mandar parabéns pro nosso José Paz. Obrigado, amigo. Que fez aniversário. Teve bolo? Não teve, né? Almocei com a família no sábado, trabalhei ontem no jogo do Corinthians. Velhinha? Não, nessa vez não. Então vai ter que soprar. Eu vou arranjar trazer um bolo. Se não sopra a velhinha, não passa de ano. Então tá bom, então. Vou ficar com 32, vou ficar com 31, 30. Tem uma velhinha por aí. Vamos soprar a velhinha. Hoje também, Zé, Deus te abençoe você, viu? Se alguém tiver uma vela, um isqueiro, um fósforo, tá valendo. Vai botar fogo aqui, o bombeiro vai ter que entrar. Melhor isso. O álcool meu não tá aqui, então não vai explodir nada. Foi tempo aí. Olha, e hoje, sabe também quem faria aniversário hoje? Quem? O Rei Pelé. Caramba. Nosso eterno rei do futebol, Ele que nos mesmo. deixou no ano passado, tá fazendo aniversário lá no céu, a gente nunca esquece, né? O Que atleta presente do de grego século. que ele ganhou, hein? Por quê? Pois é, o Santos, né? Putz. Nossa, nem fala, mas pelo menos não foi no dia do aniversário dele, né? O atleta do século pra sempre na nossa memória, no nosso coração. Bota o som, Pacheco. Bota o som, que senão não vai. Não vai, porque quando eu faço mesa redonda de domingo com sala VIP, tô aqui na segunda, eu já chego meio devagar. Ó, a gente traz hoje o título do Corinthians na Libertadores Feminina. Já o time comandado por Mano Menezes ficou no empate com o Lanterna América Mineiro na Neoquímica Arena. E o Salazar vai trazer, direto do Parque São Jorge, a repercussão desse jogo. No Palmeiras, o Silvestre acompanha o protesto da torcida em frente ao Allianz Parque. Tá tendo e a polícia lá? Tá tendo protesto lá. Então a gente vai falar também da vitória do Verdão contra o Coritiba. Pessoal, é tanta coisa. E o que aconteceu com o Santos, Garrafa, Paz, vou tentar te explicar aquele 7-1 que a gente pensava que era a seleção brasileira, mas não, era o Santos. O Inter amassou, né? Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Programa hoje ainda até às 9h30 da noite. Já pegou seu cafezinho aí? Seu chazinho da tarde? Porque eu peguei o meu aqui, pra gente seguir junto. E atenção! Últimos dias de inscrições para o vestibular da melhor faculdade de comunicação do Brasil. É a Casper Líbero e eu falo de boca cheia mesmo, porque são os 4 cursos mais badalados do mercado. Jornalismo, PP, que é Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Rádio, TV e Internet. A prova, gente, vai ser domingo agora. Domingão, então, não dá para perder tempo não, tem que se inscrever no site casperlibero.edu.br/vestibular. Eu fiz Casper, vem ser Casper você também. E você sabe, né, quem faz Casper pode ser nosso estagiário aqui, né? Então tem muito mais facilidade, pode trabalhar aqui. Aliás, os professores estavam me falando que muita gente querendo fazer jornalismo esportivo. Então aí, ó, o lugar é aqui na Casper, tá? Então avise aí seus parentes, seus familiares, os filhos, os sobrinhos, que agora já é o vestibular da Casper para o ano que vem. Ô Zé, você passou na turma da manhã ou da noite? Eu fui pra noite, né? Eu prestei em 2008, 15 anos que eu prestei a prova. Eu me formei em 2012. E você fez à noite? Fiz à noite, porque eu trabalhava aqui no período da manhã à tarde, aí já ficava à noite na faculdade, então... E eu não, eu era do período da manhã e trabalhava aqui tarde e saía daqui às 7, 7h30. Aí eu me formei em 2012. Formei e entrei aqui na Gazeta como estagiário em 2010. 2010. Boa, José Paz! É isso aí. E, ó, começou estagiário, aí fez edição, reportagem, tudo, gente. Faz tudo esse menino. Olha, os Jogos Pan-Americanos de Santiago começaram no sábado e o Brasil já conquistou 6 medalhas de ouro, assim que é bom. A primeira delas veio com ela, a Raíssa Leal, no Skate Street. Olha a Raíssa aí na telinha, parabéns para a nossa fadinha linda. As outras medalhas de ouro foram para o Lucas Rabelo, também no Skate Street, e mais 4 na natação, do Guilherme Costa, do Guilherme Caribé, da equipe de revezamento masculina e da equipe de revezamento mista. O Brasil ainda tem 12 de prata e 11 de bronze. Isso porque tá só começando, hein? E o Corinthians? O Corinthians, ó,
A parte boa do Corinthians são as meninas, são as brabas, tetracampeão da Libertadores. E não tem hino não? Porque é menina, não tem hino do Corinthians não, Pachecão? Vou aí, hein? Não foi em cima de qualquer rival não, tá? As brabas se despediram do multicampeão Arthur Elias, do grande técnico, diante do Palmeiras. Do timão do Palmeiras, é ótimo, né? Do grande time do Palmeiras, no sábado. Bora ver como é que foi esse jogo? Decisão de Libertadores já é cascuda por si só. Agora, quando é clássico, não teve jeito. O jogo entre Corinthians e Palmeiras no último sábado foi duríssimo. Aos 13 minutos, a arbitragem marcou este pênalti em cima da Gabi Portillo, que foi desperdiçado pela Vicky Albuquerque. O único gol da decisão aconteceu aos 29 minutos, quando a Gabi Portillo partiu pelo lado direito e cruzou para a área. Milene apareceu e marcou. As palestrinas quase empataram na sequência com a Amanda Gutierrez, que chutou raspando a trave. No segundo tempo, o Palmeiras voltou com tudo e após expulsão de Tarciane nesta falta em cima da Bia Zanerato, foi uma chance atrás da outra. Mas Lele e a zaga corintiana não deixaram passar nada. Ainda teve pedido de toque de mão neste lance aqui, mas o jogo seguiu. As brabas são as donas da América e as palestrinas, em suas 2 participações até agora, somam uma taça em 2022 e um vice, mais para as arquirrivais. Ei, meninas, vamos comentar? Claro, esse time aí do Corinthians, essa é a base da seleção brasileira agora com o Arthur Elias indo para a seleção, né? E merece, porque é um time que vem ganhando tudo nos últimos anos. E o time do Palmeiras também é muito bom, que só valoriza ainda mais essa conquista do Corinthians, 4 vezes campeão da Libertadores no feminino. Foi demais, uma super final de Libertadores, um derby. E assim, cara, o Arthur Elias ele tem tudo para fazer um grande trabalho na seleção brasileira, porque é um baita técnico merecedor dessa oportunidade. Tomara que ele consiga fazer um trabalho assim, que traga muitos frutos para a nossa seleção feminina que está precisando, né, Michel? E aí, Garrafa? E além do Corinthians, quem ganha é o futebol feminino, num todo, hein? né? Porque 2 equipes na decisão do torneio mais importante das Américas. Brasileiras. Né? 2 equipes brasileiras. Teve o Inter ainda também na fase semifinal, que engrossou demais o jogo pro Corinthians. E assim, se eu estiver errado, que alguém me corrija. Eu não vi uma postagem de jogador em rede social do time masculino, né? Falando da vitória das brabas do Corinthians. Ontem existia lá na Neoquímica Arena a expectativa de que alguém comentasse na zona mista, né? Mas eles estavam ali com os nervos à flor da pele depois do empate suado lá com a América e não falaram nada. Me parece que houve meio que uma cisão do masculino com o feminino na época do Cuca. E aí, né? Então a gente lamenta. E o próprio Corinthians ontem, eu não sei se você teve lá você estava lá em Itaquera, não teve absolutamente nada, não se falou nada na arena. No telão o Corinthians postou lá, colocou uma imagem. No microfone? Falaram sobre o título, sim, mas o time masculino, como você bem disse, na zona mista ficou uma expectativa muito grande de que alguma declaração viesse nesse sentido, mas só o Juliano parou para falar com a gente e estava muito ainda no clima ali do empate. Menos mal. Agora, o Fini, tem para mostrar pra gente? Porque teve um lance polêmico aí no jogo, um lance de pênalti pro Corinthians. O time que falou, teve pênalti aí pro Corinthians. Mas ganhou, gente. Tá querendo mais pênalti, Tim? Foi campeão, mas é pra mostrar que a arbitragem é ruim em tudo quanto é lugar. Porque não deram esse pênalti. Mas ganhou. Mas ganhou. Mas se o time tivesse tá bravo, porque ganhou. Não é possível. Vamos ver, pera aí, vamos ver. Mas já ganhou. Foi Palmeiras? Foi pro Palmeiras. Cadê o tá vendo? Eu vi que teve um pênalti, essa falta por trás. Agora. Peraí, não é tem que ser dito. Opa, mais ainda. Então foi pro Palmeiras pênalti pro Palmeiras. Então você não bota o time, aí, não. É aí, ó. Vamos ver. Agora tem um ângulo que dá pra ver bem. Me parece. Não, aí não. Ainda não. Aí já é o gol. Gente, tem eu sim, acho que não foi nada. vai mostrar. Eu tava vendo agora, cortou, eu tava vendo por aqui. Eu vi a imagem que parece que puxa jogador Mas as meninas do Palmeiras jogaram bem, viu? Enfim. Sim, o Palmeiras tem um grande time, Bia Zanerato, várias atletas importantes, passando também recentemente aí pela história do Palmeiras no futebol feminino. É um grande projeto do Palmeiras, mas o do trabalho Corinthians do Arthur hoje Elias, né? Tá um degrau acima, realmente. Bom, tá chegando a hora, sabe do quê? Do Oscar do futebol brasileiro, dia 10 de dezembro. Cadê vocês? Cadê o meu cameraman?
Dia 10 de dezembro você confere aqui na tela da TV Gazeta a 20ª edição do Troféu Mesa Redonda. Os grandes destaques da temporada vão se reunir por aqui. Você pode ser um dos escolhidos para assistir a gravação, realizar o sonho de assistir essa gravação. E ainda pode tentar até ganhar uma camisa oficial do seu time. Como que você vai fazer isso? Acessando o site, votando lá no Troféu Mesa Redonda, participando do concurso cultural, tá certo? Seguindo ali todas as instruções. Então, site troféumesarredonda.com.br. Vem participar com a gente dessa festa maravilhosa, o Oscar do futebol brasileiro, que em 2023 completa 20 anos. E parece que foi ontem a nossa primeira edição, né? É emocionante, teve Carlitos Teves, teve Adriano, Zagallo, incrível. Agora a gente vai para os jogos de ontem do Brasileirão. O Palmeiras acabou com a sequência negativa da temporada. Que alívio! Pelos lados do Verdão. Sai, Zica! Pode rodar. O Palmeiras voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, mas o início do jogo contra o Coritiba no Couto Pereira foi complicado. Luan salvou em cima da linha e o Coxa pressionou até balançar as redes com Matheus Bianchi. O VAR, porém, anulou o gol paranaense e o susto parece ter acordado palestra. E foi o Gustavo Gomes quem abriu o placar. O paraguaio chegou a 34 gols pelo Palmeiras, apenas 2 a menos que o Luizão Pereira, maior zagueiro artilheiro da história do clube. Na sequência, Flaco Lopes ajeitou de cabeça e Breno, por pouco, não ampliou. O segundo gol dos paulistas foi um golaço. Piquerez pegou o rebote do escanteio de prima e tranquilizou o jogo para o Palmeiras, que vinha de 4 derrotas seguidas no Brasileiro. Na etapa final, Rony e Breno Lopes quase colocaram novos números no placar, mas ficou nisso mesmo. Sabíamos que não vínhamos numa fase positiva, mas também sabemos aquilo que valemos. Primeiramente tentamos dar, e por isso a nossa opção por iniciarmos com 3 zagueiros, darmos consistência à equipa, porque era o que estávamos a precisar neste momento, mas ao mesmo tempo não deixar de olhar para a agressividade ofensiva, e acho que o plano de jogo hoje correu na perfeição. Muito bom. Fala, Zé. Pois é, um jogo importante, uma vitória importante do Palmeiras fora de casa para quebrar essa sequência negativa aí. 4 jogos, 4 derrotas recentemente seguidas no Campeonato Brasileiro, eliminação na Libertadores, e o Abel ele muda o time, né, para essa partida, vem com um esquema com 3 zagueiros, também joga com Flaco Lopes, com Breno Lopes, e aí é que eu acho que é o problema. Quando tem que trocar as peças, o nível cai muito, Garrafa. O Flaco Lopes, o Breno Lopes, para um Dudu, para um Rony em grande fase, para o próprio Endrick, que pode ainda dar muita coisa para esse time do Palmeiras. O Arthur caiu um pouquinho, apesar de eu achar que ele estava jogando fora de posição, mas o nível cai muito quando entram nos reservas. Conseguiu essa vitória importante para quebrar essa sequência negativa? Conseguiu, mas é bom a gente lembrar que foi contra o Coritiba, que é um dos piores times desse Campeonato Brasileiro. Vamos ver nos próximos jogos como que o Palmeiras vai se portar. De fato, o Abel precisava fazer alguma coisa, precisava mexer, precisava trocar peças, porque o Palmeiras não vem jogando nada e precisa dar uma resposta para o seu torcedor. Então, dentro de campo, o Palmeiras cumpriu o seu papel, né? Dentro de campo, ele cumpriu o papel dele. Foi lá, venceu o Coritiba, mesmo fora de casa, como você bem disse, um adversário fraco tecnicamente, cumpriu o papel, ele volta ao G4. Agora, a questão que vai se arrastando daí para frente são os problemas do Palmeiras que não estão sendo revelados agora, eles estão sendo confirmados agora. O que você bem observou na falta de um elenco muito curto, a gente falava lá atrás. E o Abel, em um determinado momento, falou, não, esse é o meu elenco e tal. O elenco, a gente sabe que o elenco tinha suas deficiências. E está comprovado. Ontem a gente até discutiu no mesa, eu não durmo nesse barulho que a ausência do Dudu tenha sido fundamental. É claro que você perdeu o Dudu, faz falta. Mas esse ano não foi um ano que o Dudu estivesse entregando, sendo o cara, sendo a principal peça do Palmeiras. Repito, é óbvio que o Dudu dentro de campo faz falta, é óbvio que o Dudu ajudou na temporada, mas o Abel tinha que ter encontrado dentro do elenco soluções e não encontrou por incompetência do Abel? Acredito que muito não, porque o elenco era realmente um elenco curto, um elenco limitado. Tinha a teimosia do Abel? Teve,
Isso a própria torcida cobrou. Não é? E ainda tem esse problema da presidente do Palmeiras com a própria torcida. O Palmeiras vive um momento de turbulência para administrar e imagino que o ano que já não foi bom pode ficar pior se não vier a vaga direta à Libertadores, né? Bom, vamos trazer o Alexandre Silvestre para o debate. Mesmo com a vitória de ontem, tem protesto hoje lá na Porta do Verdão e nós estamos lá. Explica pra gente, Silveiro, o que está acontecendo por aí. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a todos os amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Protesto encabeçado pela torcida Mancha Verde, aqui na Rua Palestra Itália, em frente ao Allianz Parque, sede social do Palmeiras. Aqui na rua, que é um reduto palmeirense, tem muitas lojinhas do Palmeiras. Tem a loja da Mancha Verde ali, onde está estendida aquela faixa Conselho Vendido. Aqui para a esquerda, Belo, por favor, Márcio Gabriel, você pode mostrar a nova sede da Mancha Verde? Ficava um posto de saúde ali naquela fachada, agora é uma nova sede da torcida Mancha Verde. Os torcedores estão aqui reunidos em frente porque por volta das 7 horas vai rolar uma das 4 reuniões ordinárias anuais do Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Palmeiras. A Mancha Verde, quem estiver alinhado com o pensamento da Mancha Verde, está contra a gestão da Leila, está contra a falta de reforços, está contra o diretor executivo, no caso o Anderson Barros, que para a torcida organizada e para quem for palmeirense e compactuar com tudo isso, não está reforçando o time à altura, está contra também alguns melindres da presidente Leila Pereira, enfim. Eles eram aliados no começo da gestão. Só para lembrar, em 2021, a Leila foi aclamada presidente do Palmeiras. Não teve concorrência. Estava, inclusive, alinhada com a torcida Mancha Verde. Ajudava até a pagar o carnaval da torcida Mancha Verde. Tinha placa da Crefisa lá na quadra da torcida que fica a poucos metros daqui. Então, essa era a situação de praticamente 2 anos atrás. De uns tempos para cá, houve um racha. A Leila passou a cortar as benécias da torcida organizada, uma briga política, e a torcida do Palmeiras quer, a partir desse ato aqui, de outros também que já aconteceram dentro do estádio, com a camisa gigante do Palmeiras sem o emblema da Crefisa, é um tipo de protesto. A Mancha quer protestar e pressionar o Conselho Deliberativo. Para quê? Para que forme-se, para que se fomente uma oposição, porque praticamente não há oposição. Olha o que está escrito ali na placa, na faixa: Conselho Vendido. A minha leitura é que a Mancha acredita que conselheiros se venderam, que a Leila comprou conselheiros. Então não há oposição. Eleição do ano que vem, final do ano, então esse é um movimento para tentar fomentar uma oposição para tirar a titia Leila do poder. Aqui estão os torcedores reunidos de forma pacífica com as faixas. Eu vou pedir para o Márcio Gabriel dar uma giradinha, porque tem muito policial aqui também. Temos o pessoal da Rocan. Eu contei há pouco, Michele, 40 policiais militares. Só que eles estão dando rondas aqui no quarteirão do estádio. Então, tem as viaturas, tem os policiais. Eles estão aqui protegendo a fachada do Palmeiras. Nesse momento, tudo em paz, é um protesto pacífico, sem gritaria, inclusive. Acredito que o coro vá acontecer um pouco mais adiante na noite. Beleza, mas vem cá, será que é justo esse protesto? O quê? Ele se deve pela falta de reforços adquiridos pela presidente? É por isso? Porque isso aí vai tumultuar ainda mais o ambiente. O Palmeiras, bem ou mal, este ano ganhou 2 títulos. É assim, Michele. Michele, É para protestar? O que vocês acham? Eu vejo da seguinte forma: a presidente Leila, por meio das suas empresas, por meio do seu patrocínio, vai fazer 10 anos que ela está no Palmeiras ano que vem. Tá. E ela fez muito mais bem do que mal pro Palmeiras, mas muito mais. Então, eu entendo assim. E o pessoal tem tolerância zero. É zero, tolerância zero. Eu acho que esse ano o Palmeiras poderia ter contratado mais jogadores, poderia ter reforçado sim mais o seu elenco, mas eu não entendo que esse ano tenha sido um ano desastroso do Palmeiras. O Palmeiras, como você bem disse, campeão paulista, campeão da Supercopa, foi eliminado na Copa do Brasil para um rival importante que é o São Paulo, que acabou campeão, e caiu na semifinal da Libertadores para o Boca Juniors, um dos maiores times da América do Sul.
Poderia ter passado? Poderia ter passado, porque o Boca não é mais aquele Boca. Mas foi numa semifinal de competição, tudo bem no gente. Palmeiras pra você, então? Não é que tá tudo bem, mas também não é terra arrasada como muita gente Ninguém tá dizendo analisa. que é terra arrasada, mas Não, também, do tem, jeito que você tá esse falando, pessoal aí parece tá achando que acabou o Palmeiras. Não é isso, José. Não é. O ano do Palmeiras foi regular pra bom. É uma manifestação no âmbito político, aí não tá nem se falando muito Aí de futebol, tudo bem. pelo que disse Silvestre, Aí né? tudo bem. É âmbito político, referente ao conselho. E a presidente do Palmeiras, ela comprou uma briga, que me parece desnecessária, mas ela comprou uma briga com a torcida do Palmeiras. Mas E não é só com a organizada. Porque ela parou de dar dinheiro? Não é só isso, Michele. Carnaval, A última entrevista dela foi desastrosa. Ela falou da história do Palmeiras. Em alguns momentos, a Leila... Desastrosa? Quando não, ela, não quando- acho. quando- Ela falou bastante coisa pertinente. Falou bastante coisa que mas era falou verdade muita ali o que ela coisa tava que não... falando. Isso não, eu tô dizendo o que repercutiu na torcida do O Palmeiras. que, sim. que foi que ela né? falou? O que pegou muito Que se mal na não torcida do fosse Palmeiras ela, é que ia o presidente o Palmeiras- que entrar, e se esse presidente, futuro presidente que entrar no lugar dela, não fizer o que ela faz, o Palmeiras vai pra segunda divisão. Isso pegou mal. O Palmeiras tem uma história antes da presidente do Palmeiras. Sim. Parece Mas que agora, quando a presidente do Palmeiras chegou, ela mudou globalmente a história do Palmeiras. O Palmeiras passou de ser gigante quando ela chegou. Isso não é verdade. O Palmeiras é uma instituição gigantesca, de uma história fantástica, de uma história grande. A própria torcida do Palmeiras, e aí não é esse 1% como ela está pensando, Não, porque... isso não é verdade, Né? isso não é. Então, eu só estou relatando o que está acontecendo. Então, ela comprou uma briga, agora a coisa vai pegar, porque a gente sabe como é que funciona. Vamos ver o desenrolar dessa reunião. Eu estou muito ansioso para ver o desenrolar dessa reunião. No conselho. Como o conselho Politicamente, vai agir. Porque tem Mas o o que Silvestre... o conselho tem que definir ali, gente? Não, é que Eu não politicamente, a Leila, ela trabalha muito bem nos bastidores do Palmeiras. Ah. Ela sabe como é que ela vai gerenciar toda essa questão. Agora, existe um protesto em relação à falta de contratações para essa temporada, e essa parte do protesto eu concordo, porque Isso hoje sim, o isso eu elenco é concordo. curto. Quando ela disse aquela frase, para que reforços? Quem precisa de reforço com esse avião maravilhoso? Isso, o avião são é pequenas dela. declarações Calma, que às Dudu. vezes vão dando Às uma vezes- nada. Mas é que isso ela falou, ela não falou hoje, ela Mas falou é isso lá isso. atrás. mas Ela a falou torcida agora, pega. nessa última entrevista que você achou desastrosa, e eu achei muito legal, achei bacana, tirando aquela parte que ela fala do Palmeiras e tal, que às vezes tem um ato essa falho parte. também a pessoa, não se expressou bem. Ela falou que ia pro ano que vem contratar uns 4 jogadores. Tem que ela contratar. Não falou isso, eu tô Tem maluca? que contratar, ela falou. Ela Inclusive, falou, uma ué. resposta Mas pra ela mim. dizia que não precisava contratar. Mas ela agora vai... Ok, então é isso. Pegam muito no pé da- Não é o Tite dizer que ia treinar, o os Tite vai erros. treinar. Admitir que errou. Não é Pegam Tite, muito é no o pé ano por que causa do vem. avião. Houve um erro. Pegam muito no pé por causa do avião. Mas eu tô falando, ela provocou algumas situações. Vem cá, o avião, ela mesma disse que o avião, ela colocou o dinheiro dela ali no avião. O avião Que é dela, não é do O avião é Palmeiras. dela, o avião não tem nada a ver com o O Palmeiras. avião é dela e ela empresta pro Palmeiras Mas voar ela de deu, graça. de graça. 3 milhões o Palmeiras já economizou de viagem de avião. Por que ela empresta? Esse avião é para fretamento. Ela montou uma outra empresa, porque ela é uma empresária muito bem sucedida em Extremamente todas as suas bem-sucedida. empresas, né? Aliás, tá fazendo Ela- um empreendimento lá na Moca É maravilhoso. isso. E ela está montando da essa. Fam. Ela tem essa empresa de aviação. A ideia placar. é que esse avião venha para fretamentos. E ele só não está sendo fretado ao Palmeiras e vai ser fretado ao Palmeiras com um desconto. Ele está voando de graça porque nesse momento ele não tem ainda da ANAC a licença para poder fazer o fretamento. Por isso que está indo de graça. Porque ela mesma falou que o Palmeiras vai ter um preço melhor do que os outros Bom, concorrentes. também ela, né? Mas perfeito, já mas o são avião 3 é dela. milhões. O que incomodou a torcida quando ela disse, pra que precisa de reforço? Quer reforço melhor que o avião? O avião não joga, o avião é Mas dela. isso ela falou lá em março, Ok, mas abril. Michele, a torcida não não esquece. Vai, Não fala esquece. pro torcedor, né? Falou em março. O time acabou de ser eliminado pelo Boca. Estamos torcedor falando do não futebol. É isso que a presidente do Palmeiras tem que entender. É só Olha, isso. o Santos, vou falar agora do Santos. Depois o Silvestre volta com mais imagens e informações direto dessa manifestação que está acontecendo neste momento lá, tá? O Santos sofreu uma derrota, gente, aquela derrota que vai ficar marcada na história do clube negativamente. 7-1 para o Internacional, ainda mais esse placar, 7-1. Fique de olho na tela para tentar entender o que aconteceu em Porto Alegre. Em nome não só meu, da comissão, todos os atletas, pedir desculpa ao nosso torcedor pelo que aconteceu hoje, que foi um jogo totalmente atípico de tudo que fizemos nesses últimos 4 jogos. Foi uma oscilação muito grande de todo o grupo, estávamos todos bem cientes do que tinha que ser feito. Infelizmente não foi uma tarde boa
e aconteceu tudo isso. A responsabilidade é toda minha, os jogadores estão fechados, foi um jogo difícil, um dia difícil. Volto a dizer, desculpas ao nosso torcedor, é o mínimo que a gente tem que pedir e levantar a cabeça, não tem que ficar remoendo. Da mesma maneira que teve 3 vitórias, eu não me empolguei com nada, também não vou jogar toalha absolutamente em nada por causa dessa derrota. Ela só valeu 3 pontos igual qualquer outra. Assumiu a responsabilidade de Marcelo Fernandes e vamos fazer o contato direto com a Marina Buffon, né? Agora seguir o jogo, vamos saber como é que repercutiu lá no Peixe essa goleada sofrida ontem. Boa noite, Mar. Como é que a diretoria se posicionou, ou se é que se posicionou, né, depois desse jogo? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nesta segundona. Pois é, né? Foi realmente uma derrota que causou muito impacto ali. Enquanto acontecia o jogo, o placar realmente aí acabou igualando a pior derrota que o Santos já sofreu na história do Brasileirão, que foi para o Corinthians, né? O corintiano sempre gosta de lembrar nos clássicos aí contra o Peixe, o 7-1 que fez em cima aí do Santos lá em 2005. Agora, então, esse placar é igualado em 2023, numa das piores fases do Santos aí em sua história. E aí ontem, então, depois que o próprio Marcelo Fernandes, né, técnico do Santos, que vinha aí de 3 vitórias, perdeu para o Bragantino jogando bem e ontem acabou acontecendo isso. Ele pediu essas desculpas aí para a torcida. Ontem, o Alexandre Galo, que é o coordenador técnico do Santos, também falou e bancou o treinador. Então, vamos ouvi-lo aí rapidinho. Agora, hoje não. Hoje foi um jogo atípico para nós. Perder aqui em Porto Alegre não é uma situação que não seja normal, mas anormal o comportamento do grupo todo está muito abaixo do que vinha acontecendo, né? No aspecto de animosidade, no aspecto físico, de entrega técnica, nossa equipe realmente não é essa. A gente acredita nesse grupo, acredita no Marcelo, o grupo é muito parceiro dele, eu acompanho o dia a dia de tudo isso e acredito que a gente vai superar essa situação já no próximo jogo contra o Curitiba em casa. E assim, agora tem que seguir o jogo também, né? O Marcelo Fernandes, ele falou ali depois do VT, foi uma derrota como outra qualquer, que vai custar 3 pontos. A gente tem que analisar com muita calma, porque não foi uma derrota qualquer. Psicologicamente, a gente tem que ver como é que isso vai afetar o Santos para a sequência agora do Campeonato Brasileiro, porque o Santos está na zona do rebaixamento, vinha de bons resultados, é bem verdade, boas atuações, mas um 7-1, Michele, num time que está brigando lá embaixo, é muito complicado. E agora o Santos vai ter jogos importantes, vai ter um clássico pela frente contra o Corinthians no próximo final de semana. Mascarando, eu acho, Eu acho que não estava mascarando. O Santos teve desfalques importantes nessa partida. O Soteldo não jogou, o Jean Lucas não jogou, o João Paulo não jogou. São 3 peças fundamentais para esse time do Marcelo Fernandes, que vai ter confrontos diretos ainda ali com a galera que está na parte de baixo da tabela. Mas psicologicamente vai ter que juntar os cacos, Garrafa, para tentar sair ali da parte de baixo e não ser rebaixado pela primeira vez. O aspecto emocional é o que mais me preocupa também. O Marcelo Fernandes, na coletiva, também pediu desculpas à torcida do Santos, sabe? Ele, mais do que ninguém, sabe o tamanho do peso. E, claro, na coletiva ele tenta, não minimizar, mas tenta fazer um discurso menos desastroso possível, porque esse time precisa dar uma resposta. E essa resposta tem que ser já nesse próximo meio de semana. Então, você observou bem esses pontos de peças que não estiveram em campo, que fazem falta. Olhando para a tabela, o Santos respira, tá dentro da UTI, mas respira. Agora precisa dar uma resposta em campo. E o Marcelo é o menos culpado de tudo isso, apesar que quando fez 2-0 com 13 minutos já podia ter feito alguma coisa. Acho que ele demorou um pouco ele não sentiu que a porrada podia ser grande. E aí eu acho que foi um erro. E o Corinthians, hein? O Corinthians conseguiu um empate do jeito que a fiel torcida está acostumada. No último lance, no último minuto, do jeito que o Corinthians sabe e gosta. E o José Paes marcou presença na Neoquímica Arena. E é ele quem traz todos os detalhes desse duelo. Na tela. Uma vitória nas últimas 9 rodadas do Brasileirão. Esse era o retrospecto recente do Corinthians antes da partida desse domingo contra o América, o lanterninha do campeonato. Eu quero que a equipe seja uma equipe que seja mais estável em campo, que transmita segurança, porque essa segurança faz os jogadores crescerem individualmente. Eu tenho certeza que todos eles têm capacidade para fazer mais.
Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o garoto Gabriel Moscardo foi titular ontem no Corinthians e já começou logo dando esse susto aí com 1 minutinho de jogo. Mas, apesar dessa pressão inicial, apesar da clara vontade dos donos da casa de definir rapidíssimo a vitória, foi o América quem abriu o placar na Neoquímica Arena. O Benítez bateu cruzado e não deu a menor chance pro Cássio. 1-0. O próprio Benítez no segundo tempo quase anotou mais um, agora cobrando falta. O Giuliano, que tinha acabado de entrar na vaga do Moscardo, respondeu pro Timão. A tréplica do América só não foi parar ali, ó, no fundo da rede, porque o Cássio, pra variar, fez essa baita defesa na bomba cara a cara do Marlon. Quando o Marlon e o Giuliano apareceram juntinhos no mesmo lance dentro da área, o juizão Yuri Elino Ferreira da Cruz não marcou o pênalti pedido pelos corintianos. E aí, de tanto insistir, de tanto martelar, de tanto empilhar chances e de tanto contar com a sorte também lá atrás, o Corinthians conseguiu empatar, faltando 5 segundos pro fim dos acréscimos, já aos 52 minutos e 55 segundos. Giuliano, 1-1, placar final, e o Timão segue sem vencer sob o comando do professor Mano Menezes. Com esse resultado, aqui na Neoquímica Arena, o Corinthians chegou aos 33 pontos no Campeonato Brasileiro e agora está a 3 da zona do rebaixamento. Na próxima rodada da competição, o Corinthians vai até a Arena Pantanal encarar o Cuiabá. Nós temos coisas para corrigir internamente que vocês não têm acesso nem vão ter, porque é uma coisa privada, correções táticas dentro do vestiário, a gente sabe, a gente se cobra dentro também por aquilo que nós fazemos, pelo jogo, quando desempenhamos, quando não desempenhamos, então somente isso. Penso que a gente pontuando em todas as rodadas não vai estar na condição que o torcedor tem. Bom, se fizer um ponto, pergunto para o Salazar, é isso mesmo, a gente vai falar com o Thiago Salazar, pode vir para o telão, Salazar. A situação do Corinthians ficou mais complicada depois da rodada do final de semana, né? Quem fez as contas direitinho é você. E aí eu te pergunto, Salazar, se o Corinthians empatar, todos os jogos daqui para frente, pode não cair, corre risco de cair, porque ele falou, se a gente pontuar... Mas supondo que empate, na pior das hipóteses, não vou nem falar que perca, empate, não rebaixa, né? Boa noite. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, dentro dessa lógica do Mano Menezes, o Corinthians tem 10 jogos para fazer, tem 33 pontos, o Corinthians terminaria o Brasileirão com 43 pontos, parece que seria uma régua suficiente para livrar, sim, o time do rebaixamento. Mas será que o Corinthians vai conseguir pontuar em todos os jogos daqui até o final do Campeonato Brasileiro? Essa que é a grande questão e esse que é o grande temor do torcedor corintiano. E para exemplificar esse momento do Corinthians de falta de confiança de fora para dentro, a gente trouxe alguns números importantes. Dá uma olhada. Pegando só o recorte do segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians já fez 9 partidas, conseguiu apenas uma vitória, além de 6 empates e 2 derrotas. Foram 10 gols marcados, 11 gols sofridos, 33% de aproveitamento. E atenção, o Corinthians é o vice-lanterna da tabela de classificação do retorno do Campeonato Brasileiro. Só o Curitiba fez um segundo turno pior do que o do Corinthians até agora. E isso se traduz na tabela de classificação. Vamos dar uma olhada, o Corinthians, apesar de ter iniciado a rodada 2 pontos acima do Z4, ele abriu, né? Agora são 3 pontos acima do Z4, só que o Corinthians caiu para o 15º lugar e eu quero chamar a atenção para o número de vitórias. O Corinthians tem 7 vitórias no Campeonato Brasileiro e o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. E dá uma olhadinha ali, ó. Santos e Vasco, que estão dentro da zona do rebaixamento, ambos já somam 8 vitórias. Então, se eles empatarem com o Corinthians é que vai para dentro da zona do rebaixamento por um número de vitórias menor do que a de Santos e do que a de Vasco. Então, a situação é muito preocupante, sim. E agora uma apuração de bastidor que eu trago para vocês. De ontem para hoje,
o discurso e a mentalidade, a sensibilidade dentro do Corinthians, entre jogadores, comissão técnica e dirigentes, mudou. Aquele discurso que a gente, inclusive, viu externado muitas vezes por jogadores, por dirigentes e por técnicos, de o Corinthians tem que olhar para cima, o Corinthians não está no Z4, tem tempo ao tempo, o Corinthians ainda vai lutar por vaga a alguma Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores. Esse discurso, essa mentalidade mudou. A impressão que eu tenho de tudo que eu apurei de ontem para hoje é de que a ficha caiu e o Corinthians tomou um choque de realidade. O medo do rebaixamento bateu dentro do Corinthians de ontem para hoje, Michele. Bom, eu vou falar uma coisa. Os colegas corintianos que eu tenho estão muito, muito assustados. Estão vivendo, assim, o pesadelo de 2007. Demorou para cair a ficha, hein? Demorou para cair a ficha, né? Demorou para entender que o problema não é treinador. O problema era o Luxemburgo. Não é humano. Não é humano, acabou de chegar. Dá pra... Quer ver? Vamos olhar se tiver o gol. O gol do América. A jogadorzada tem que dar a cara a tapa. Só o Juliano apareceu na zona mista. Olha o Fausto Vera, o posicionamento do Fausto Vera. Se a gente puder colocar o gol do América, você vai ver. O Bidu tinha 2. Quando o Benítez recebe livre de marcação, o Fausto Vera tá marcando quem? O Fausto Vera, a pergunta é, tá marcando quem? Quem que ele tá marcando? Você vai ver quando mostrar aqui. O Fausto Vera, inclusive, coloca as mãos para trás. Ali dentro da área. Ele tá marcando absolutamente ninguém. É um time desarrumado. Olha, quer ver, ó? Ó, bola na direita. Ó, o Fausto Vera ali, ó. Perdido, ó. Tanto que o Lucas Veríssimo sai, ele tá marcando. Ele, ó, quer ver, ó? Ó o Vera ali, ó. Com a mão pra trás. Tá marcando ninguém. Ninguém. E o Benítez chega, ó. Tá sozinho. O Rodriguinho já tá livre, o Benítez também. Olha lá, o Fausto Vera chega agora com a mãozinha pra trás ali. E o Veríssimo é obrigado a sair pra dar o bote. Então os jogadores também têm que dar a cara a tapa. Não é? Ontem era dia da torcida corintiana, merecia uma explicação, porque é um absurdo empatar, com todo respeito, empatar com o Lanterna do Campeonato Brasileiro dentro de casa. Isso é pedir para cair, isso é pedir para ser rebaixado, isso é fazer o exercício, a lição de casa, para ser rebaixado, E olha que se não fosse o Cássio nesse Campeonato Brasileiro, o Corinthians já estava na zona de rebaixamento, ó, há muito tempo. Se não ganha do América, o que faz acreditar, José Paes, que o Corinthians vai ganhar do Goiás no meio de semana? Pode ganhar? Pode, mas o corintiano, qual a esperança que tem se não conseguir ganhar do Lanterna em casa, vai ganhar do Cuiabá, melhor dizendo, do Cuiabá no meio de semana lá na quente Cuiabá? Foi um balde de água fria, Garrafa. Eu tava lá ontem na Neoquímica Arena, como vocês viram aí, e a expectativa era muito grande de uma vitória, exatamente por isso, pelo América ser um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Se tinha o jogo para fazer os 3 pontos, era esse. E o Corinthians, ele começa pressionando muito, mas aí a coisa não vai desandando, porque não consegue marcar o gol. Um monte de dias aí, gente. Treinou, Michele, mas é aquilo. O Corinthians foi com uma proposta de pressionar, aí não consegue já fazer aquele gol ali nos primeiros minutos do primeiro tempo. Começa o América com as linhas baixas, né, que eles gostam de dizer, contra-ataque pra caramba, acha o gol e aí vira um desespero, Garrafa, porque sabe da necessidade, o Corinthians sabia da necessidade dessa vitória ontem na Neoquímica Arena, e aí vai com tudo pra cima, não vem o gol vem num desespero danado, então caíram na real já tarde, o Corinthians, gente, briga pra não cair nesse Campeonato Brasileiro faz tempo. E a culpa é da diretoria do Corinthians. Todo mundo tem um pouco de culpa. O Luxemburgo tem culpa. A maior culpa é da diretoria do Corinthians, A maior culpa é da diretoria, não teve planejamento. Um time teve 5 técnicos na temporada. Claro, e aí, culpa tá lá atrás quando perdeu o Vitor Pereira. Aí, alguns dias atrás, o que eu quero dizer é que alguns dias atrás estavam aí transferindo responsabilidade. O problema era o Vanderlei. Não. Ele fazia parte do bolo do problema. Mas é o que eu quero dizer. O problema é que não houve um planejamento. Foi tudo feito errado. E a culpa é da diretoria, gente. A diretoria quem é? Do Duílio? Quem são os outros? Duílio, Alessandro, o Roberto de Andrade já saiu, né? Mas assim, Michele, o Duílio, ele ficou agarrado ali muito tempo agora recentemente, nessa coisa de, poxa, eu vou ser o presidente que não ganhou nada, um dos presidentes aí recentemente, todo mundo ganhou. Mesmo, né? E agora ele tá se vendo... Com as meninas. Com as meninas sim, mas no masculino. Pode ficar pior. Exatamente, pode ficar pior. Se cair, vai ficar bonito, aí vai ficar bom. Ai, senhor. Bom, o São Paulo... Já pensou Santos e Corinthians rebaixados? São Paulo anunciou hoje a renovação do contrato do meio-campista Alisson.
O jogador teria vínculo até o fim do ano que vem, mas assinou agora um acordo até dezembro de 2026. O Alisson tem 84 jogos, marcou 4 gols pelo Tricolor. Tá faltando gol. Belo reforço. Tá faltando uns gols aí pro Alisson. Belo reforço. O Alisson, como Belo você disse, reforço, Michele, porque Que posição que é o Alisson? ele tá jogando de segundo volante hoje, né? Uma posição que o Dorival achou ele ali. Então ele não tem que fazer tanto gol. Ele recuperou, o Dorival recuperou o Alisson, que estava quase de saída do São Paulo, né? E a diretoria do São Paulo, na impossibilidade, claro, difícil hoje você contratar jogadores, a gente sabe, principalmente o São Paulo, que tem uma dívida muito grande, vai acertando as suas peças. O Dorival, quando chegou, inclusive, ele já disse, já declarou, né? Ele pediu que pelo menos o São Paulo conseguisse manter o elenco. É o que o presidente Casares está fazendo, inclusive, já para a próxima temporada. E o Rames? Na expectativa agora do Lucas ficar também, né? Essa é a grande expectativa. Esse seria o grande reforço, né? Assim, vamos dizer, do São Paulo para a próxima temporada. O Rames jogou essa partida contra o Grêmio muito bem. O Nestor acabou não atuando. A melhor partida dele no São Paulo. Foi a melhor partida e ele deu mostras de que tem que ser titular desse time, gente. Um cara que foi camisa 10 do Real Madrid, ele não desaprendeu a jogar. Então ele precisa de tempo. E com o tempo ele vai ser titular absoluto desse time, porque ele joga demais e joga muito mais que os outros. A gente volta para a Academia de Futebol. Silvestre, como é que está a sequência do Verdão na temporada e como é que está o ambiente por aí? Nesse exato momento, o presidente da Mancha Verde, o Jorge, está explicando para os torcedores, aqui na frente da sede social do Palmeiras, o motivo do protesto, que já é bem claro, né? Presidente, eu questiono alguma coisa? É suspenso, é processado, é impedido de estar no clube, né? Conselheiros, poucos conselheiros que chegam e se manifestam... Lembrando que haverá uma reunião do Conselho Deliberativo daqui a pouquinho, os torcedores estão aqui na porta com faixas sócio avante, direito a voto, conselheiros vendidos, cresceu o número de torcedores aqui, quero mostrar ali também, ó, ditadura na Sociedade Esportiva Palmeiras, seu voto vale uma pizza, e aí a criatividade da torcida organizada. Bem na frente aqui da sede social, olha lá, Belo, mostra lá, Estádio Palestra Itália lá em cima, e aqui as caixinhas de pizza com vinho, simbolizando que os conselheiros do Palmeiras, ou boa parte dos conselheiros aqui do clube, se vendem por pouco. E o torcedor já vai acionar as baterias, os gritos de guerra. E essa é a treta, minha querida, a principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, contra a presidente Leila Pereira, contra o Conselho. E uma tentativa de criar um movimento de oposição à Leila, lembrando que as eleições acontecem no final do ano que vem. E lembrando também que essa mesma torcida foi aliada da Leila 2 anos atrás, numa praticamente aclamação da Leila como presidente do Palmeiras. Vou deixar um pouquinho mais o Jânio falando e você toma o bastão aí a hora que você quiser, Michele. Foi pior do que o Aidar, certo? Que a Aidar fez há um tempo atrás. Certo? Então a gente quer um conselho atuante, um conselho totalmente independente. Como é que pode conselheiro ser diretor? Tá certo que tá no estatuto, então tem que mudar. Bom, se quiser deixar a imagem lá, pode deixar, porque a gente está ao vivo e a gente tem que entender o que a torcida organizada da Mancha Verde está reclamando contra a presidente Leila Pereira, né? Ô Silver, ele não falaria ao vivo com a gente não, né? Pra gente entender o motivo, porque a gente está ouvindo ele falar ali. Vê aí se ele não quer falar com a gente, pra gente também entender, porque eu achei que era só sobre reforços, mas tem a questão do conselho, tá? Se ele falar, a gente coloca ele no ar aqui, Silver. Jorge, rapidinho, 3 pontos que vocês são contrários à gestão da Leila. 3 pontos? Os principais. Não, os principais pontos que a gente quer que só simplesmente, uma coisa só, que ela cumpra as promessas que ela prometeu, porque nós apoiamos elas, certo? Nós apoiamos Quais as promessas? As promessas do Palmeiras, de todos. Quando ela foi eleita presidente, ela saiu aqui, nessa porta que você está aqui. Acabou a eleição lá, ela foi eleita, ela saiu aqui e falou, eu sou representante de vocês. Tá no vídeo aí, tá salvo, não é eu que estou falando, tá aí. Ela... Não é mais por quê? Não é mais por quê? Porque ela se afasta da torcida do Palmeiras, ela falou que ia baratear a camisa, não barateou, ela falou que criança não ia mais pagar ingresso, hoje até criança de colo continua pagando, não foi ela que implantou, mas ela prometeu a nós que isso ia tirar, você entendeu? Né? Ela falou que
que é o preço dos ingressos e ser mais baratos, né, preços populares. Hoje, o ticket médio do Palmeiras, é um dos mais caros. É um dos mais caros no país. É uma série de reclamações, o meu tempo vai acabar, você me desculpa. Então é tudo isso, por isso que eu resumi, que ela cumpre as promessas todo mundo viu. Ela falou que não acredita, ela falou que não acredita no ruim e barato, que futebol é investimento. Querem reforços também. Que o futebol é investimento. O Palmeiras foi o único clube que na janela de contratação não reforçou, e isso custou a nossa desclassificação da Libertadores e da Copa do Brasil, e no Brasileiro a gente tá lutando para ir para a Libertadores. Pode continuar aí. Obrigado. E é nesse clima fora de campo que o Palmeiras recebe quarta-feira aqui no Allianz Parque o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, Michele. Olha, gente, ficar mais um ano com essa confusão com a torcida não vai ser bom, não. Tem que sentar, conversar, tentar se entender e principalmente, deixar de cumprir promessa é muito ruim. Não me lembro das promessas que ela fez. Mas assim, tem razão, né? O preço do ingresso tá muito caro, a camisa tá um preço realmente absurdo e é isso. Salazar, volta aqui. Por favor, Salazar, a preocupação do torcedor é preocupação do palmeirense, é preocupação do santista, é preocupação do corintiano. Futebol é resultado, o resultado não vem. Ave Maria. E eu acho que tá pesando também para essa coisa do Palmeiras aí, ter saído ali do G4, tá? Preocupação do torcedor com os próximos jogos do Timão na luta contra a parte de baixo da tabela. Vem pedreira, Salazar, é isso? Olha, Michele, para muita gente é tudo ou nada essa semana para o Corinthians. Eu vou mostrar para você o porquê. Dá uma olhadinha na tabela. Na próxima quarta-feira a gente vai ter o Goiás visitando o Fluminense e o Corinthians visitando o Cuiabá. Jogo lá na Arena Pantanal, gramado ruim, muito calor, jogo importantíssimo, porque na quinta-feira, na mesma rodada, o Vasco vai receber o Internacional e o Santos vai receber o Coritiba. Então a gente já deve ter uma movimentação importante desses times que estão brigando ali contra o rebaixamento. Aí dá uma olhada no final de semana, Michele. No domingo, a gente vai ter nada menos do que Goiás e Vasco, confronto direto, e na Neoquímica Arena, Corinthians e Santos, Michele. Jogaço, que a gente vai ter toda a repercussão ao vivo no Mesa Redonda. Eu e José Paz estaremos lá. Enfim, 2 jogaços no domingo, todos envolvendo esses times que estão ali lutando para sair da zona do rebaixamento. E para os corintianos, uma sensação de que é a semana do tudo ou nada com esses jogos contra Cuiabá e Santos até domingo, Michele. Ah, tá certo, Salazar. Vai ser difícil pro Corinthians, não tá fácil pra ninguém, né, gente? Turma, Gazeta Esportiva tá encerrando agora? Já é pra encerrar? Já? Não, E até 9h30? E até 9h30, mas não deixaram. Cancelaram o meu sonho. Fala aqui rapidinho, sobre os pontos que a torcida elencou do Palmeiras, que eu quero falar do Palmeiras. Tá, concorda ou não concorda? Reforço sim, os reforços sim. Agora, briga política, isso tem em todo time, Michele. Conselheiro, isso é normalíssimo. A questão é resultado. Não veio o resultado dentro de campo, a coisa complica. E aí a presidente do Palmeiras, no momento que o time é eliminado, ela deu algumas declarações que não caíram legal pro torcedor, não só pra torcida organizada. Sim. Aí aumentou o bolo. Começa a ganhar, Michele, esquece tudo. Mas eu tava no jogo do Palmeiras recentemente, a Leila tava dando autógrafo pra muita gente lá, viu? Muito torcedor do Palmeiras. Então tá dividido ali. Não é 50-50, mas tem ainda muita gente que apoia a Leila. Bom, agora a gente mostra imagens então ao vivo do protesto, continua lá. Quantos torcedores você acha que tem aí? Silvestre, você tá aí? Você tá me ouvindo? Tipo assim, porque a gente não tem noção, né? Tipo, tem 50 pessoas ou tem 300 pessoas? Eu não sei se ele tá me ouvindo. O importante nesse momento, é que tá sendo pacífico. 50 ele tá falando, ó. Mais ou menos umas 50. Beleza, Silvê. Então tá bom, ó. Vamos pro Jornal da Gazeta agora. Bora. Voltamos amanhã ao vivo aqui, se Deus quiser. Beijo, Zé. Beijo, Garrafa. Até amanhã. Tchau. Valeu, galera.